Olá pessoal, boa noite. Com muita alegria que a gente está aproveitando que a pandemia está dando uma folguinha para nós, né? Melhorando um pouquinho a situação, a gente pode voltar a conviver com os queridos companheiros. E bom a gente estar aqui na casa, principalmente ver a casa funcionando, cheia de gente. A gente fica muito alegre com essa troca de energias que a gente sempre vivencia nesses momentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, ele tem uma frase que é muito conhecida por todos nós e que ela tem uma importância muito grande para a nossa reflexão. Que ele fala assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E o que a gente veio fazer hoje aqui é justamente isso, conversar um pouquinho, né, sobre o tema que foi proposto, a campanha do quilo, com a intenção de trazer informações, né, instruir, nada mais é do que trazer informações para que cada um possa, com as informações que vai recebendo, né, formar seu juízo de valores, as informações, as opiniões, né, direcionar atos, enfim. A nossa contribuição, nossa singela contribuição é essa. Tá? E nós vamos usar como base um livro de um companheiro chamado Elias Alverne Sobreira. Tá? Ele tem o título assim: A Campanha do Quilo, o Bom Combate. Tá? E nós escolhemos trazer essa obra porque é muito comum, né, principalmente na nossa sociedade, que a gente tem essa sociedade moderna, as coisas irem tomando assim uma certa conotação de comum. Né? Muitas vezes a gente faz coisas no nosso dia a dia e não para muito para pensar sobre o que nós estamos fazendo. É aquela que a gente chama de rotina. E a casa espírita, às vezes acontece isso. Muitas vezes nós estamos ali um trabalho distribuindo a aguinha, né? Agora nem está fazendo ainda por causa da pandemia, mas distribuindo aquela água fluidificada para o companheiro que sai, né? Sai do passe, ou está indo embora, e a gente não sabe nem por que faz isso. Né? Se alguém pegar a aguinha e fala: o que é isso? Né? Por que eu tenho que beber? Muitas vezes a gente até gagueja, né? Porque a gente acostuma tanto, a gente sabe, mas a gente torna aquilo tão comum que muitas vezes perde o foco do que se faz. E a casa espírita, né, o trabalho espírita, o trabalhador espírita, ele tem que estar consciente que tudo que nós fazemos dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, ele tem um porquê, uma finalidade, um porquê muito sério para cada um de nós. Tá? Então é por isso que eu trouxe algumas informações que estão nesse livro, um livro muito interessante, né, justamente para despertar um pouquinho a nossa consciência, para a gente poder refletir sobre esse assunto. Nós vamos começar aqui pela história da campanha do quilo. Acho que todo mundo, tem alguém que não sabe o que é a campanha do quilo aqui? Não sabe pelo menos o que é? Tá? Então a gente está acostumado a ver aquele formatinho, né? Junto um grupo, né? Normalmente no final de semana, sai aí de casa em casa, ou de comércio em comércio, pedindo um alimento não perecível, né, para alguma atividade filantrópica da casa. Né? Normalmente a gente entrega, quando a pessoa doa, quando a gente tem contato, a gente entrega alguma mensagem, alguma coisa, algum comentário, uma mensagem, uma oração, né, em agradecimento àquela colaboração. Então esse é um formato bastante conhecido no Brasil inteiro, do movimento espírita, do que nós convencionamos chamar de campanha do quilo. Tá? Então, voltando um pouquinho na história, a campanha do quilo, pelo menos pelos dados que conseguiu levantar, né, esse companheiro nosso levantou, ela começou no dia 31 de julho de 1938. Então, inclusive, 31 de julho é considerado o dia da campanha do quilo. Tá? Ela começou no grupo Espírita Amor e Caridade João Batista, da cidade do Rio de Janeiro, tá? Onde um grupo de pessoas, né, aqui tem o nome de um deles, Avelino de Carvalho, né, convidou alguns companheiros para que no domingo, esse 31 de julho, era um domingo, ele saísse
indo de casa em casa, pedindo 1 quilo de alimento para entregar para um abrigo, não um abrigo Nossa Senhora de Nazaré, que tinha lá no Rio de Janeiro, aonde as internas eram um abrigo só para meninas, né? Que não tem pai, não tinha mãe, né? Ficava no abrigo, e eles estavam passando necessidades, e uma maneira que ele achou de ajudar é sair pedindo, né, essa contribuição para doar para esse abrigo. Então foi assim, registrada mesmo, documentada, foi a primeira campanha do quilo que se tem notícia dentro do movimento espírita brasileiro, né? Pelo menos com essas informações que a gente tem aqui em mãos, né? Aqui em Minas, ela começou em 1952, tá? No grupo Fraternidade Espírita Irmã Sheila, de Belo Horizonte. Então, um grupo espírita centenário, né? Muito conhecido, né? Que em 52 também começou a campanha do quilo nessa formatação que a gente conhece ela hoje, tá? Bom, isso é só para a gente ter uma noção que é um trabalho que vem sendo desenvolvido tem muitos anos, né? Agora, o interessante é que no passar do tempo, esse trabalho foi se desenvolvendo e ganhando um significado muito profundo. Só para se ter uma ideia, né, o patrono espiritual da campanha do quilo é só o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que tem várias psicografias que ele deixou nos grupos de trabalho, né, que trabalhavam aí, que faziam esse tipo de atividade, e deixou várias psicografias, orientações de como se organizar. Então, o padroeiro, né, o patrono desse tipo de atividade é o Dr. Bezerra de Menezes. Por aí a gente percebe a importância que o mundo espiritual dá para esse tipo de atividade, né? Não é simplesmente um serviço de voluntariado, ele tem outras implicações e profundidades. Então nós vamos começar num capítulo que ele fala assim: deveres do legionário do quilo, tá? Lembrar que essa linguagem aqui é das décadas de 40, né? Legionário, né? A gente fala, mas que palavra estranha, mas é lá da década de 40, o mundo ainda vivendo aquela dor da Segunda Guerra Mundial. Então era muito comum as atividades filantrópicas ou fraternas, os membros daquela fraternidade se chamam de legionário, né? Porque se havia, embora seja um nome assim que lembra alguma coisa de um cunho militar, mas justamente pelo mundo estar passando algo tão grave, tão duro, né, como a Segunda Guerra Mundial, havia talvez até no inconsciente coletivo aquela necessidade de mostrar que há como ser soldado do bem também. E é interessante essa colocação, né, de legionário, mas é uma linguagem antiga, acho que ninguém usa mais isso, né? Bom, deveres do legionário do quilo, ele coloca lá no livro: comparecer pontualmente no local de trabalho da campanha, ser assíduo e dedicado. Então, essas duas primeiras características nos remetem a uma coisa que é importante no serviço voluntariado. Normalmente, quando nós nos propomos a fazer qualquer serviço voluntário, a gente tem aquela impressão assim: a hora que eu não estiver fazendo nada, eu vou lá. Não estou fazendo nada, mas vou ser voluntário em alguma coisa. Mas a gente não pode esquecer que quem é voluntário para algum tipo de trabalho tem aquela pessoa que necessita daquele trabalho. E nem sempre quem precisa daquela assistência, do trabalho que vai ser feito, pode esperar o dia que alguém esteja disposto a ir ou esteja sem nada para fazer, para ajudar. Então isso tem a ver com responsabilidade. A primeira característica que ele colocou é o seguinte: chama-se envolvimento. A campanha do quilo não é para a gente fazer a hora que não tem nada para fazer, ou vou tirar um dia. É compromisso com as pessoas. E depois vocês vão ver uma coisa curiosa lá no final, que nós vamos raciocinar sobre campanha do quilo. Ele coloca mais adiante: não fumar, não comer, não beber, exceto água, durante a campanha. Tá? A gente percebe que naquela época era levado muito a sério, né, o trabalho. Então, na verdade, não é um momento de lazer, é um momento de trabalho sério, como deve ser todo o trabalho na casa espírita. Não que nós não possamos ter alegria naquilo que a gente faz, tá? Tanto que é tão bom, né, a gente começar a reunião com uma música,
Não é tão bom a gente participar, trabalhar, né, estar junto de pessoas que são alegres, é muito importante. Mas nós não podemos, e temos que tomar um cuidado muito grande, tá, em não ofender aquele que precisa da ajuda. Se a gente criar a imagem, né, que o trabalhador que está ali na campanha, ele está fazendo um grande favor, né, que é alguém descompromissado com aquilo, a gente não atinge o objetivo, o verdadeiro objetivo da campanha. Porque, ao contrário do que muita gente pode pensar, o que a gente faz e o que a gente entrega não é só recolher e doar aquilo. Há algo muito mais profundo para quem faz isso e para quem é espírita do que simplesmente recolher alimento e entregar alimento. E é uma coisa que a gente precisa começar, principalmente nós da Casa Espírita, do movimento espírita, lembrar que o espiritismo basicamente é a comunicação entre dois planos existenciais. As nossas companheiras aqui do coral não estão cantando simplesmente. Quem está tocando aqui não está tocando simplesmente. Há todo um processo na espiritualidade para o que aconteceu aqui. Nós não estávamos aqui ouvindo música. Talvez muitos dos tratamentos espirituais que nós precisávamos foi feito enquanto estava se tocando uma música. Foi feito através da manipulação dos fluidos que o som produz. Então ninguém estava tocando aqui por lazer. Tá? É bonito, é gostoso, mas há dentro do trabalho da Casa Espírita coisa muito mais profunda. E assim é com o passe, com quem distribui a água, com quem vem aqui na frente falar, com quem faz a oração de abertura e também com os voluntários da campanha do Quilo. Não é um serviço só material, pegar alimento e entregar alimento. Não é só isso. A campanha do Quilo dentro da Casa Espírita tem algo muito mais profundo. Por isso que ele chama um pouquinho na responsabilidade. E da agora para frente ele já vai começar a entrar nesse assunto que nós estamos falando. Ele fala assim, ó, ser vigilante e firmar o pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque para pegar um saco de arroz ou entregar um saco de arroz, eu preciso estar pensando em Jesus. Vocês começam a perceber como a campanha do Quilo é um pouquinho mais do que pegar o óleo e entregar o óleo. Pegar o arroz e entregar o arroz. E é tão importante que o nosso pensamento, o nosso coração tem que estar ligado com o coração do Cristo. Tá? Eu não pus nenhum intermediário, não. É com o governador espiritual da terra. Todo aquele que se dispõe a vir trabalhar, a ser voluntário, tem que ter essa sintonia, para que aquela atividade possa ser o mais produtiva possível para aquele que vai receber o alimento e também para aquele que está fazendo o trabalho voluntário de recolher o alimento. Evitar qualquer conversa com o companheiro de tarefa, salvo quando se tratar de assuntos referentes à campanha. Só para a gente fazer um comparativo, igual eu estou dizendo, estou trazendo aqui informações, tá, gente? Só para a gente fazer um comparativo, eu acredito que quando o pessoal, quem é passista aqui, que vai para a cabine de passe, entre um passe e outro, ninguém fica comentando a novela, o resultado do jogo de futebol. Tá? Alguém imagina assim? Não, tem uma pessoa, um frequentador e um passe, outro, me conta aí como foi o capítulo da última novela. Ninguém faz isso. Aí somos convidados na campanha do Quilo a manter o nosso foco e o nosso pensamento naquilo que nós nos propomos fazer. Igual eu estava comentando, não é que nós temos que ser carrancudos, mas nós temos que levar a sério todas as nossas tarefas. Já pensaram quantas pessoas estão passando fome nesse instante aqui no Brasil, aqui em Piuí? Eu não conheço muito a realidade de Piuí como um todo, né? Mas quem é aqui da área, né, de assistência social espírita deve saber, né, que há pessoas
que não tem o que comer mesmo. E talvez a fome seja uma das dores mais profundas que um ser pode sofrer, porque não é só a questão da falta do que comer. Imagina um pai de família passando fome e não ter comida para o filho. Como uma pessoa dessa se sente? Então, o que vai se fazer na campanha do quilo é muito mais do que simplesmente entregar alimento. É muito mais do que simplesmente recolher alimento. Ele coloca aqui: não trave discussão com quem quer que seja chegando à porta da casa. Pode ser, né? Hoje nós temos uma consciência de fraternidade, já até pela própria evolução do mundo, mais arraigada lá no coração das pessoas. Mas até, principalmente nessa época, e hoje ainda pode acontecer, um espírita se bater na porta, às vezes, da casa de alguém de outra religião, pode não ser muito bem recebido. Pode acontecer. Mas a nossa tarefa não é estar aqui degladiando com ninguém. Tá? É o que ele fala aqui: olha, se a gente for mal recebido, não precisa travar discussão. Né? Simplesmente esqueça. Continue o seu trabalho. Não se deixe afetar por aquela energia, aquele pensamento. Nós não podemos esquecer, como espíritas, que nós, conhecedores da doutrina, nós lidamos com algo muito mais do que matéria. Nós costumamos falar tanto aqui dentro da casa espírita em fluidos, em energias, e nós vivemos o nosso dia a dia como se os fluidos e a energia não existissem. Eu sou contrariado por alguém, eu já quero logo dar uma resposta ao público. Já perceberam quantas vezes a gente procura estar em situações que a gente não precisa estar nela? Assistir programa violento, muitas vezes você não precisa, já tem tanta violência no mundo que você é obrigado a ver sem querer, mas muitas vezes você ainda insiste naquilo. Então a gente tem esse hábito de procurar, de esquecer que no mundo lá fora, as mesmas energias, os mesmos fluidos que a gente fala aqui na casa espírita vivenciam. Né? Por isso, aquele que quer, como ele disse aqui, recolher um alimento em nome de Jesus e distribuí-lo em nome de Jesus, não pode tirar a pureza do alimento com seus fluidos, seus maus pensamentos, sua raiva, sua decepção, sua depressão. Por isso que eu falei no começo, e ele vai focar muito aqui, que a campanha do quilo não é só pegar e entregar comida. A partir do momento em que você pegou aquele alimento, você está colocando nele a sua energia, o seu pensamento, o seu sentimento, tudo aquilo que nós carregamos no nosso eu espiritual. E aquilo que nós colocamos naquele alimento vai ser passado para alguém. Então a pergunta é essa: o que você gostaria daquele que fosse pegar o alimento recebesse? Quando for coagido ou oprimido por alguém, se tiver qualquer problema, procure manter-se calmo, retirando-se serenamente em oração pelo pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, por aquele que te ofendeu ou constrangeu. Olha que coisa bonita que é o exercício, né, desse trabalho, quando a gente realmente resolve se envolver com ele. Olha quanto que a gente pode adquirir. E é por isso que nós vamos passar para o item que ele fala justamente disso. Quais são os benefícios que a campanha do quilo oferece? Alijar das nossas almas o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então olha que interessante, né? Eu vou na campanha do quilo, o que aquilo proporciona para mim? Esse trabalho de a gente poder fazer uma modificação interior, a gente poder refletir sobre várias situações, a gente poder trabalhar um pouquinho essa questão do egoísmo, essa questão da vaidade. É uma oportunidade que nós temos, não só de ajudar o próximo, mas ajudar a gente mesmo. Obedecer ao ir de pregar o Evangelho a todas as criaturas.
Quando a gente está fazendo a campanha, normalmente quando você pede, né, o alimento, você costuma entregar, como eu falei, normalmente um pensamento, uma oração, algum trecho de algum alto espírito. Então, de uma certa maneira, você está pregando o Evangelho, e pregando mais do que com palavras, porque o seu ato de estar ali trabalhando em prol de pessoas que talvez você nem conheça, que você não sabe quem vai receber, pode despertar naquele que está entregando o alimento, né, algo no fundo do seu coração, e de repente aquela mensagem que você está entregando para ele, é aquilo que vai despertar na sua alma, na alma dele, né, que está recebendo, né, alguma coisa que pode modificar a vida dele por completo. É como nós falamos aqui, não nos esqueçamos que a campanha do quilo, ela é planejada no mundo espiritual. Vai saber o que a espiritualidade fez para que alguém, algum companheiro, fosse num determinado lugar e entregar uma determinada mensagem para alguém que estava pensando em fazer algo contra si mesmo ou contra terceiros. E de repente aquele ato, aquela mensagem pode tirar da pessoa aquele pensamento, pode tirar da pessoa, mudar a pessoa daquela vibração, que nós sabemos que muito que acontece está muito ligado à questão de obsessão. Às vezes o simples fato de você estar ali pedindo alimento, naquela sua simplicidade, entregando uma mensagem, você está dando para a pessoa algo muito mais profundo do que simplesmente um pedacinho de papel. Porque a grande verdade é que a gente não sabe muito bem o que se passa no coração e na alma das pessoas. Basta a gente ver a questão de suicídio. Quantas vezes a gente assusta quando alguém comete suicídio e fala, nossa, mas fulano, tive com ele ontem, ele estava sorrindo, estava feliz. Mas a alma humana era um grande mistério, às vezes até mesmo a nossa alma para nós mesmos. Então a gente não sabe naquele momento quais foram as forças movimentadas no mundo espiritual para que a gente fosse pegar aquele alimento com aquela pessoa. Ele continua, praticar a justiça ensinada pelo Divino Mestre expressa nesses termos, fazei aos outros o que desejas que te faça. A grande maioria de nós, graças a Deus, não passou pela situação da fome, grande parte. Então, imagine se a gente estivesse vivendo isso, o que a gente gostaria que fosse feito? Há pouco tempo, né, publicado aí na internet, uma pessoa andando no meio da rua gritando, estou com fome, estou com fome. Pessoa, que situação é essa? A que ponto chega a carência de uma pessoa de ela entrar aqui no meio de uma rua e começar a gritar que está passando necessidade? O que será que no íntimo, no psicológico daquela pessoa já se passou? Cultivar a humildade, a modéstia e a fraternidade. Desenvolver a renúncia ao personalismo endurecido. Treinar a mansidão ensinada pelo Divino Mestre. Desabrochar a piedade amorosa, sem a qual não seremos cristãos. Vou pôr mais um aqui. Intensificar em nosso espírito e nos da coletividade um ambiente pacífico com o testemunho do bem. Educar a nós mesmos e a humanidade na prática sincera do perdão, sem o qual estaremos sempre afastados de Deus. Incentivar o povo à prática do bem desinteressado. Olha a relação, tem mais algumas coisas aqui, mas nós não podemos aprofundar muito. Olha o quanto de benefício que a campanha do quilo traz. Olha como ela é mais do que simplesmente pegar alimento e entregar alimento. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes, né, se ocupou na espiritualidade de organizar esse tipo de trabalho e influenciar todas as vezes, através dos seus trabalhadores, né, as casas espíritas para que cada vez mais faça esse trabalho. Porque na realidade, o que se processa dentro dessa atividade é um trabalho que envolve a
palestra que a gente fala, né? A pregação do Evangelho, o esclarecimento do Evangelho através de atos. Ela é também o passe que a gente dá. O passe naquele que está dando, quando você entrega, quando você fala assim, obrigado, Deus lhe pague. Não existe passe mais poderoso que esse. Viu? Quem é passista aí, treina esse passe, Deus lhe pague. Costuma fazer milagre. Você está também exercitando em você tudo aquilo que você precisa da espiritualidade, você está abrindo os seus canais para receber. Porque nesse intercâmbio fraterno que a gente faz, todos os nossos pontos de energia estão vibrando com o quê? Por isso que ele falou lá atrás, olha, quando você estiver na campanha do quê, não preocupe em ficar conversando coisa que não tem nada a ver, não. Eu sei que é bom, às vezes tem companheiro que se encontra só no domingo na campanha do quê? Quer conversar o que aconteceu a semana inteira. E às vezes esquece de aproveitar aquele momento para abrir os seus pontos de energia e receber o passe que ele precisa, a energia para evitar uma obsessão que ele está sendo sofrendo durante a semana. Né? Então, a campanha do Quilo, quase todas as atividades da Casa Espírita está lá. Né? A palestra do Evangelho, está lá o passe, o atendimento fraterno. Eu não sei aqui se tem alguém que participa muito da campanha do Quilo, mas quantas vezes você vai entregar, a pessoa sabe que você é espírita e já fala alguma coisa. Nossa, você não sabe o que está acontecendo comigo. Não, é lógico que ninguém vai sentar na casa da pessoa e ficar 2 horas falando uma palestra espírita ou ensinando o livro dos médiuns para ele. É óbvio que não. Mas você vai estar lá fazendo o que nós fazemos no atendimento fraterno, abrindo o ouvido do nosso coração, para entender aquela pessoa. Mesmo que no final você fale assim, ó, tenha fé, tenha paciência, confie em Jesus. Mesmo que a frase seja curtinha, mas é o atendimento fraterno que você está fazendo ali na campanha do Quilo. E aqui nós estamos falando com o lado que está doando alimento. Imagina o que a gente vai fazer com os que estão recebendo. Nós estamos falando só com aquele que está numa boa, tem, né, comidinha sobrando em casa, vai dar o que lhe sobra e não o que lhe falta. A grande maioria que contribui é assim. Né? Então, olha só como a gente pode aproveitar esse momento para levar na casa das pessoas tudo que nós temos na Casa Espírita. E mais do que isso, nós podemos conquistar para nós tudo que muitas vezes nós viemos buscar aqui na Casa Espírita. Porque é um intercâmbio de energias. Se a gente levar aquele primeiro conselho que ele deu, né, faça a campanha sintonizada com Cristo. Você já pensou você passar 3, 4 horas, eu não sei aqui a média que vocês demoram para fazer a campanha, 1 hora, 1 hora. Você passar 1 hora sintonizado com Jesus, né, é de quanto em quanto tempo? Uma vez por mês? Semanal. Uma vez por semana. Põe na agenda ali, né? Uma vez por semana eu vou estar em contato com Cristo. 1 hora. Companheiro, andando, pedindo, recebendo. Uma das principais atividades que a gente aprende na campanha do Quilo, e é o que nós como seres humanos, tá? Não só como espíritos, temos muita dificuldade, é sintonia. Isso independente da religião. Por que toda religião ensina a rezar, a orar? Toda religião tem uma oração, né? Por quê? Porque nós estamos tão acostumados a esquecer da divindade, nós somos tão... Eu sou autossuficiente, que precisa, não, olha, você precisa lembrar que você não é dono de tudo. Você não tem domínio sobre tudo. É por isso que certas vicissitudes da vida surpreendem a gente. Quando você menos espera, você está bem, né? Vai lá no médico e ele fala, não, doutor, eu estou bem, não, você não está bem não, você vai morrer daqui a 1 semana. Aí você, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas é que a gente está tão acostumado a achar que nós somos autossuficientes em tudo, que a gente esquece, tá? Que a começar pela nossa matéria, o nosso corpo, nós temos prazo de validade. Que há algo muito mais profundo na nossa existência do que simplesmente o aqui e o agora.
Então a gente tem essa dificuldade. Por isso que as religiões falam assim, não, vamos ensinar todo mundo a orar, para pelo menos naquele momento que ele está orando, ele está mais em contato. E nós que somos espíritas, a gente sabe o seguinte, o que é evolução espiritual? É quando você consegue ficar mais tempo em contato com a esfera superior. Mais tempo. Muita gente comenta, quem conviveu com Chico Xavier, que tinha momento que ninguém sabia se estava conversando com Chico ou com Emmanuel. Que a grande capacidade que Chico tinha, a grande bondade dele, vinha da capacidade que ele tinha de estar sempre em conexão com os ensinamentos do Cristo. Aquilo que fazia ele ser o homem que ele foi. Então, quando a gente pensa, nossa, mas eu nunca vou conseguir ser um Chico Xavier, basta você ficar em contato com Jesus, em vez de 1 minuto por semana, pelo menos 1 hora durante a campanha do Quilo. Então, pelo menos isso. Então, é a oportunidade que nós temos de poder modificar. Né? Há um tempo atrás tinha uma propaganda que fala assim, muda de sintonia. Né? Mostrava alguma coisa ruim e falava assim, muda de sintonia. E esse é o convite que a doutrina, que os espíritos superiores nos fazem. Procuremos cada vez mais mudar a nossa sintonia. Vamos parar para pensar quantos momentos de baixa sintonia a gente vive sem necessidade. Então, o convite para a campanha do Quilo é um convite para isso. Para você lhe dar um autopasse, receber a ajuda da esfera superior, seu mentor poder te dar algum conselho sobre situações que você está vivendo, né? E tudo isso ainda ajudando o próximo. Olha só, tudo isso ainda ajudando o próximo. Então a gente percebe, e tem mais, quem tiver a oportunidade de trabalhar, a gente pode até voltar para ver mais algumas coisas desse livro, a gente vai perceber que o que ele mostra para nós é que o maior beneficiado da campanha do Quilo é o voluntário. Ele é o maior beneficiado, porque é ele que vai recolher em si o que nós chamamos de progresso espiritual. Porque a partir do momento que ele começar não a fazer ou trabalhar na campanha do Quilo, mas a senti-la no coração, ele vai começar a perceber o passo evolutivo que ele está dando. Porque a evolução espiritual é uma coisa muito interessante. Ela normalmente, quando ela nos alcança, nós não percebemos. Quem percebe é quem está perto de nós. Quem evolui não percebe que evolui. E sabe por quê? Porque aquilo passa a ser algo do nosso cotidiano. Você, por exemplo, ir na campanha do Quilo, sem pensar que está indo na campanha do Quilo, quando você chegar a esse ponto, né, que você não perceba, alguém que vai falar, nossa, mas você vem aqui com tanta tranquilidade, com tanta alegria, parece que você está irradiando, e realmente está. E a gente não percebe. Então ela é uma oportunidade. Tá? É muito bom, né? Eu fiquei muito contente quando vocês falaram em retomar a atividade, não só porque nós estamos passando realmente, né, o país passa por uma situação grave, por crises, né, tem muita gente aí que em decorrer da pandemia perdeu emprego, enfim, está passando por necessidade, então é hora de quem está um pouquinho melhor tentar ajudar quem precisa, né, faz parte dessa nossa consciência fraterna, mas principalmente porque é uma atividade que pode nos ajudar a dar um passo, como diz o Chico, né? Nem que seja um passinho de lesma, né? Aquele centímetro de evolução, mas pode nos ajudar. Tá? Então a campanha ela tem esse condão, é um convite que o Cristo, que Bezerra de Menezes faz para cada um de nós, para que nós possamos exercitar tudo aquilo que o Evangelho nos propõe. E nós percebemos mais uma vez que o Evangelho de Jesus não é um livro sagrado para a gente pôr ele na prateleira, ou na estante, ou pôr aqui na casa do Espírito e ficar nele como se ele tivesse por si só a magia de fazer a gente evoluir. Ele é mais do que isso, ele é um manualzinho explicando como que a gente faz isso lá fora. Porque aqui é muito bom de escutar as músicas, o coral cantando, a gente vira anjo aqui dentro. Agora dura esse anjo lá fora. A pessoa pisando no nosso dedinho, né, o cheque voltando,
Aí que é difícil, Senhor. E essa é a proposta. Porque nós conseguimos crescer, cada um de nós cresce, quando a gente trabalha para que o nosso semelhante cresça. O nosso crescimento é como se fosse um espelho. Quando a gente está ajudando os outros, percebendo que eles estão indo para frente, aí a gente cresce junto. Então vai ficar aqui o convite, nós me passar aqui, a campanha, o retorno da campanha do quilo amanhã, tá? Aqui é assim, não tem tempo de pensar não. Então está todo mundo convocado. Quem entrou aqui já fez compromisso com o Bezerra de Menezes. Se não vier amanhã, é Bezerra que vai cobrar, não é ninguém da casa, tá? Amanhã às 19 horas, saindo daqui da Casa Espírita. Tá? Então aquele que quiser ir por 1 hora, ter contato com Jesus, quem quiser aqui, dentro dessa 1 hora, tomar um passe, refletir sobre o Evangelho, ter um atendimento fraterno, dar um passo na evolução espiritual e ainda ajudar o semelhante, está convidado amanhã a partir das 19 horas. Tá? Parabéns aqui pela casa, por essa iniciativa. Tá? Tenho certeza que tem muitos corações ali no mundo espiritual. A gente tem uma fala mundo espiritual, isso não sei porquê, né? Tá? Ali no mundo espiritual tem muitos corações ansiosos por esse trabalho. Com certeza, amanhã, muitos dos locais que vocês vão bater para pedir lá um pouquinho de alimento, a gente está precisando de um passe, de uma palavra, está precisando de um atendimento fraterno. Tenho certeza disso. Então, muito obrigado, tá, pela atenção, pela oportunidade. E amanhã, quem puder, todo mundo firme aqui. E que Jesus abençoe esse trabalho de vocês. Obrigado.